doutora Daniela, a gente falou um pouco sobre convenção, falamos um pouco sobre regimento interno. Agora eu gostaria de saber o que a gente poderia dizer para quem está nos assistindo sobre a pessoa do síndico, né? Nós sabemos que as pessoas ainda têm uma visão um pouco distorcida da pessoa do síndico. Muitos acham que o síndico é um trocador de lâmpadas, acham que o síndico tem a obrigação de fazer a limpeza da garagem, né? E acabam sobrecarregando o síndico, né, com problemas e com situações que na verdade não tem a ver com a pessoa dele exatamente executar essas atividades, mas sim fazer a gestão. O que a gente poderia falar hoje sobre a pessoa do síndico? Exatamente, é muito importante que quem assume esse papel de síndico conheça o que exatamente é a função dele, né? Que vai desde a parte fiscal até obrigações de resolver conflitos entre moradores. O síndico, ele nada mais é, entre aspas, que um xerife ali do condomínio. E ele tem que fazer cumprir o que está no regimento interno e o que foi deliberado em assembleia. Quando essas normas internas do condomínio não são suficientes, o síndico ele tem que recorrer às normas do país, às leis do país. Mas enfim, o síndico ele tem um papel muito importante, porque não é só aquele trocar lâmpadas, como você falou, ou aquela briga, né? Ele tem toda a administração do condomínio, que vai de contratar pessoas, a parte econômica do condomínio. Então tudo isso passa pelo síndico, e o que acaba muitas vezes, né, a pessoa não dando conta. A gente inclusive tem casos aí de pessoas que acabam querendo deixar de exercer essa função por não ter conhecimento de tudo que envolve, né? Justamente às vezes não fica bem claro, né? O que ele vai ter que desempenhar ao longo do seu mandato. Isso. Normalmente, como ele também tem uma visão distorcida, ele acaba se candidatando para essa vaga, né? Achando que as responsabilidades realmente vão só até uma questão de limpeza, uma troca de lâmpada ou um serviço de jardinagem, né? Mas a gente tem realmente percebido a importância, né, do síndico procurar a capacitação, né? Exatamente, é o conhecimento. Ele tem que buscar conhecer todas as normas, e assim como quem vota no síndico, tem que eleger alguém justamente que busque esse conhecimento, porque realmente está na direção de tudo que vai ocorrer ali nesse condomínio, né? Exatamente. A gente observa que às vezes a falta de conhecimento, muitas vezes ela traz mais problemas do que solução, né? Exatamente. Então acredito que hoje o melhor conselho seria realmente para quem deseja, mesmo até sendo um síndico orgânico, se ele quer realmente exercer aquela atividade com excelência, que ele busque também, né, se informar, né? Hoje existem várias ferramentas para que ele possa realmente conhecer um pouco mais, né, do mundo do síndico, né, e acabar, digamos assim, não se decepcionando, não se frustrando, né, e tendo que largar aí o mandato pelo meio do caminho, né? Exatamente, é se aprimorar sempre, até porque o nosso mundo hoje exige isso. As pessoas, em geral, elas têm mais conhecimentos também, e elas vão cobrar isso do síndico. Então é primordial que ele esteja bem inteirado do que ele está fazendo. Com certeza. Bom, a gente sabe que o síndico ele acaba sendo, digamos assim, o foco de todos, né? De todos do condomínio, né? Sim. E as reclamações com certeza chegam para ele, né? Às vezes as ideias, né? O que as pessoas acham na visão delas que é necessário fazer, mas não levam muito em conta às vezes aquilo que é prioridade, até porque não tem um entendimento, né, totalmente de como deve ser feita a gestão. Então acabam focando naquilo que é aparente. Sim. Né? Quais seriam, digamos assim, os limites, né, de reclamações? O que a gente poderia hoje falar sobre tentar estabelecer um limite para que as pessoas não sejam, digamos, não acabem invadindo a privacidade do síndico, não acabem achando que ele também tem que estar 24 horas disponível, né? O que se poderia aconselhar para as pessoas que estão nos assistindo em relação a esse assunto, que eu acredito que é algo assim também bastante polêmico?
Com certeza, e às vezes de muita dúvida até do próprio síndico de como agir nessas situações. Primeiramente, a gente às vezes se depara com aquele morador que, por ser proprietário das áreas comuns, por ser pagador de suas contribuições, querer exigir quando tem algum direito, né? Mas às vezes a abordagem com que esse morador faz ao síndico, ela extrapola o que é o aceitável. Por exemplo, aquele morador que vem fora de horário, às vezes de madrugada mandando mensagem para o síndico, ou ele aborda o síndico de uma forma que não é muito legal, deselegante, às vezes até aparentemente agressiva. São situações em que o morador ele já está passando do que é o razoável. E o que o síndico pode fazer nessas situações? Eu sugiro que ele pode diminuir o canal de contato entre ele e esse morador. Por exemplo, existe ali a figura do livro de ocorrências, né? Então o síndico ele pode falar para esse morador: olha, a partir de hoje a sua comunicação comigo vai ser através do livro de ocorrências. Você vai anotar lá a situação, vai assinar a sua solicitação e a partir dali a gente vai conversar, né? Não é mais de forma verbal, não é mais por WhatsApp, que hoje em dia facilita esses inconvenientes, né? Subindo um pouquinho das extrapolações, tem aquele morador que às vezes ele já é inconveniente, mas não porque ele tem falta de educação ou sem querer mesmo, ele faz isso de forma dolosa. Ali a gente já está se deparando com um condômino que está praticando uma contravenção penal, que ele está fazendo a perturbação da tranquilidade desse síndico, né? Ele começa a mandar mensagem toda hora. É quase que uma perseguição já, uma perseguição, né? Exatamente. Nesse caso, o síndico ele pode se dirigir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência por perturbação de sossego, que vai gerar um termo circunstanciado. Vai ser então no juizado especial criminal da cidade, da comarca onde reside, e ali vai até ter uma audiência onde eles podem transigir, né? Mas não para por aí. Existe aquele morador que ainda assim ele vai falar algum inconveniente para o síndico, por exemplo, chamar o síndico de ladrão, de vagabundo. Então a gente está aqui nos crimes contra a honra, que isso é muito comum no geral, assim, no dia a dia do síndico. Até inclusive aproveitando o gancho, a gente conhece alguns casos em que também gerou uma ação e que o síndico acabou sendo beneficiado, né? Sim. Porque realmente, como você falou, isso passa a ser um crime também, né? Uma perturbação, né? Sim, exatamente. E nesse caso de crimes contra a honra, né, quando são falsas acusações contra o síndico, ele tem total direito de ajuizar uma queixa-crime. E aqui também já cabe, em alguns casos, um pedido de dano moral por conta daquela atitude. Volto a falar, hoje em dia, com as mídias sociais, é muito fácil espalhar uma notícia aí e ela tá circulando por todo o condomínio, né? Fake, né? Uma notícia fake aí, e alguns acreditam. Então são medidas que o síndico pode tomar para se resguardar. E por fim, que seria aquela medida mais drástica, a gente não vê muito, mas acontece, eu já presenciei inclusive, aquele morador que ele faz ameaças ao síndico, né? Ele fala: eu vou te pegar, a tua batata tá assando, são termos comuns, né? O síndico ele pode então tá recorrendo a uma ação buscando medida protetiva, ou até no caso de haver uma agressão física propriamente dita, ele pode estar registrando um boletim de ocorrência também, com todos os trâmites ali por conta da agressão. São essas as colocações que eu faço sobre os moradores, condôminos que extrapolam, né,
direito de reclamar, no seu direito de fazer alguma solicitação ao síndico, porque, volto a falar, a gente tem que ter o bom senso, né? Às vezes a pessoa, sem querer, como eu disse, ela é deselegante, então tem que ter esse cuidado, respeitar os horários também de fazer a comunicação ao síndico. Até porque essas regras todas já estão, né, no regimento interno. Exatamente. Então, o síndico tem que conhecer o regimento interno, mas também o condômino, né, também precisa se ater e olhar também para que ele possa conhecer os seus limites, né? Com e certeza. Poder também cobrar os seus direitos quando ele assim precisar, né? Isso, com certeza. Bom, mais alguma coisa? Desse tema que a gente acabou abordando aqui, espero ter contribuído de alguma forma, né? Tirando dúvidas aí comuns do dia a dia, ajudando também os síndicos a resolverem questões simples, mas que às vezes é uma dúvida grande deles, né? E espero que todos vivam em harmonia. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Bom, quero agradecer também a sua presença aqui no canal Saber Condomínios. Com certeza vamos recebê-lo aqui mais vezes, né? Porque a gente tem muito assunto para conversar, inclusive todas essas questões que a gente abordou hoje. Isso é apenas, né, uma prévia, né, daquilo tudo que se pode falar, daquilo tudo que a gente pode comentar em relação ao regimento interno, a função do síndico, Código Civil. Então isso é muito amplo, né, o assunto, né? E eu creio que haverão outras oportunidades onde a gente vai estar tratando isso de uma forma mais aprofundada. Sim. Então fica aqui o nosso muito obrigado pela sua presença. Okay? Obrigada. E a todos que estão nos assistindo, gostaria de convidá-los para que vocês possam estar acessando o site do canal Saber Condomínios, www.sabercondominios.com. Também temos o nosso canal no Instagram e também no YouTube e o Facebook, ok? Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado.